Então, a nossa primeira aula vai ser uma revisãozinha de potenciação. Então, como já foi visto em aula, nós vamos relembrar que nós vamos ter um número denominado base, elevado a um expoente n, esse expoente pode ser 0, 1, 2, e o número que representa a base, ele vai ser repetido de acordo com o número que está sendo colocado lá no expoente, ou seja, n fatores, a quantidade de vezes que o número do expoente formar. Então, seguindo esse exemplo, nós vamos ter aqui no próximo slide que a base é representada pelo número 5, o expoente é representado pelo número 3. E a potência, que é o resultado dessa operação, é 125. Esse 125, ele foi feito a partir da multiplicação do 5 vezes 5 vezes 5. Infelizmente, alguns alunos se confundem em relação ao 5 elevado a 3, porque os alunos pensam que é 5 vezes 3, 15, e não é. É o 5 que vai se multiplicar 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Esse quadro demonstra para vocês aí as propriedades da potenciação. A primeira propriedade, que é produto de potências de mesma base. Então, no exemplo ao lado, você vai perceber que o 5 está sendo elevado à quinta potência, vezes o 5 elevado à segunda potência. Então, você vai repetir essa base. Quem é a base? É o número 5 e vai somar os expoentes. Então, 5 mais 2, 7. Então, fica sendo 5 elevado à sétima potência. Tem também a segunda propriedade, que é o quociente de potências de mesma base. Se você observar, eu queria que você prestasse atenção, 8 menos 2 daria 6, mas o 2 é negativo, então vai ficar 8 menos 2, por isso que está 12 elevado à décima potência. E a potência de potência também, é que quando, na verdade, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, se você olhar, por exemplo, ao lado, foi multiplicado 1 sobre 2 vezes 2 quintos. Mas por que deu 1 quinto na resposta, professora? Porque quando você pega essas duas frações e multiplica, ela vai ter como resultado, o produto desse resultado vai ser 2 décimos. 2 décimos simplificados por 2, você vai encontrar o resultado de 1 sobre 5. E a potência de produto, que é a quarta propriedade, onde você vai separar os valores e vai colocar o expoente acima de cada um deles, podendo ser resolvidos separadamente. A mesma coisa na potência de quociente, que é a quinta propriedade. Você tem lá dentro do parêntese 5 dividido por 4 elevado à terceira potência, e você resolve separadamente. Você vai fazer 5 elevado à terceira potência dividido pelo resultado de 4 elevado à terceira potência. Tá bom? Trabalhar com expoente negativo é bem simples. Você vai trabalhar com esse inverso do número, onde o expoente, que era antinegativo, vai se tornar positivo. Então, por exemplo, no 3 elevado a menos 2, subentendemos que temos o número 1 como denominador, por isso que está aí 3 sobre 1 elevado a menos 2. E isso vai ficar o inverso. O numerador passa a tomar a posição de denominador e o denominador passa a tomar a posição de numerador. Então, você vai ter aí no exemplo 1/3 elevado a 2. Uma outra dificuldade que os alunos têm geralmente também é como calcular potências com expoente negativo. E nós vamos estar abordando aqui nessa aula também. E aí observamos claramente os 3 exemplos. Nós vemos aí no primeiro exemplo, 2 elevado à segunda potência, só que o expoente é negativo. E aí a gente trabalha com a inversão, onde aquele 1 que tinha um papel de denominador, agora está como numerador. E o número 2, que estava como numerador, agora é o denominador. E esse 1 sobre 2 elevado a 2, o 2 agora chama a atenção de vocês, ele está positivo após a inversão, ele vai ser resolvido normalmente. 1 vezes 1, que é o próprio 1, e 2 vezes 2, que é o 4. E aí o último exemplo que eu queria chamar a sua atenção, que é o 3 sobre 4, é uma fração. Então foi aquilo que eu falei antes. Na fração fica até mais claro de se enxergar, o número 3 ele vira denominador, ele está ocupando uma posição de numerador, mas ele
em consequência no processo, ele vira o denominador. O número 4, que é o denominador, no processo, ele se torna o numerador. E aí, aquele expoente 3 que estava negativo, ele agora está positivo. Então, você vai ter o 4 elevado a 3, 3 vezes, e o número 3 se multiplicando, né, 3 vezes. Então, você vai ter lá 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E assim está concluído o exercício. Uma dificuldade que o aluno tem é saber realmente como ele vai usar a notação científica, porque alguns alunos confundem a notação com a potência de base 10, mas a gente vai ver direitinho aí nos próximos slides como seria essa diferença e como aplicar a notação científica corretamente. Então vamos lá, falando de notação científica, nós não podemos esquecer que os valores terão que ser maiores ou iguais a 1 e menores que 10. Em notação científica, os valores necessitarão ser maiores ou iguais a 1 e menores que 10. Então, toda vez que vier algum valor e você tiver que reescrevê-lo, você vai lembrar que esse valor só poderá ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então, o que acontece? Nos exemplos que eu citei para você aí embaixo, no slide, quem está acompanhando, você vai perceber claramente que os valores seguem, na verdade, um macete. Quando você tem que pegar a vírgula e trabalhar, no caso, quando a vírgula anda de trás para frente, o expoente é positivo. Quando essa vírgula necessita andar de frente para trás, ela vai ser um expoente negativo. Alguns livros, eles ensinam que é a vírgula andando da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Mas como eu sei que alguns alunos confundem isso, então eu prefiro falar de trás para frente, né? E de frente para trás. Eu acho que fica mais fácil para vocês raciocinarem. Então, no exemplo 200, a vírgula, você vai utilizar a sua imaginação, ela está escondida atrás do último zero. Quando essa vírgula sai de trás e começa a andar as casas para frente, ela vai andar 2 casas, por isso que o expoente é 2 positivo. No último exemplo, como a vírgula vai se deslocar, né, de frente para trás, ela vai se deslocar 9 casas. E aí o expoente vai ser negativo. Então, eu deixei um quadro aí para vocês para o final, e nesse quadro fica mais fácil da gente visualizar e entender a diferença dos valores sendo reescritos na forma de potência e na forma de notação científica. Qualquer dúvida, se inscreve no canal, manda para o meu e-mail a pergunta que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Beijão e vamos até a próxima aula.